Meu amigo, à maneira dos velhos peregrinos que jornadeiam sem repouso, busco-te os ouvidos pelas portas do coração. Senta-te aqui por um momento. Somos poucos junto à árvore seivosa da amizade perfeita. Muitos passaram traçando-te o caminho. Visitaram-te muitos outros, compelindo-te a dobrar os joelhos perante o céu. Não te imponho um figurino para atitudes exteriores. Ofereço-te o lume da experiência. Não te aponto normas para a contemplação das estrelas. Rogo, veja no firmamento a presença divina da divina bondade. Trago-te apenas as histórias simples e humildes que ouvi de outros viajores. Recebe-as, elas são nossas. Guardam o sorriso dos que ensinam no tempo do amor e as lágrimas dos que aprendem na escola do sofrimento. Assemelham-se a flores pobres entretecidas de júbilo e pranto, dor e bênção, que depõem em tua alma para a viagem do mundo. Acolhe-as com tolerância e benevolência. Dir-te-ão todas elas que além da morte floresce a vida, tanto quanto da noite ressurge o esplendor solar, e que se há flagelação e desespero ante o infortúnio dos homens, fulgem sempre puras e renovadas a esperança e a alegria ante a glória de Deus. Da terra criança, do Tigres e Eufrates, salmos e clamores, cantos de saudade ecoam pelos ares. O orgulho e a indolência causaram os exílios e o aguilhão na consciência tenta explicações. Capela chora aos filhos que obsquefrem miquerinos, são presentes despedidas de itinerantes capelinos. Uns meditam, outros choram, outros sonham, outros oram, e Lucifero ariano arquiteta o céu na terra. Chineses e indianos têm paraíso interior.
hebreus monoteístas ardem de esperança na promessa do Messias, entre saga e profecias, prodígios e sinais. Lutam no separatismo de ufanismos raciais. Prometida, cartas de suor e sangue, quais rangeres e gemidos de crentes e incréus. Mas a carta viva desce no mapa da virtude, a terra resplandece. Mas a carta viva desce no mapa da virtude, a terra resplandece. Venha ela, o vosso reino será nela qual no céu. Venha ela, o vosso reino será nela qual no céu. Venha ela, o vosso reino será nela qual no céu. Vastidões de beleza intraduzível, fulgurações entre cósmicos flagelos, ideações e fúlgidos castelos, onde mora a beleza indefinível. Ansiedades trágicas supremas, na formação das grandes nebulosas, transubstanciações misteriosas, gerando os organismos dos sistemas. Focos de potentíssima atração, as moléculas e átomos dispersos nos elementos de elaboração de grandiosos e lindos universos. Luminosas esteiras de cometas, formosos em elipses prolongadas, graciosas figuras de planetas emergindo das cósmicas camadas. Meteoros celestes deslumbrantes, nas excelsas alturas transcendentes, onde vibram os sóis incandescentes, asteroides e estrelas fulgurantes. Intensidade bela de harmonia, que agora sinto, vejo e que percebo. Grandiosidades do que não concebo, nos apogeus das hiperestesias.
e sobretudo emanam das esferas os equilíbrios das imensidades, o eterno canto de sublimidades, clarões de luzes nas atmosferas. Sobre todas as coisas assombrosas, fluidos e criações de pensamentos, todas as maravilhas e portentos, há uma luz entre as luzes mais radiosas. É o clarão poderoso, indestrutível, que vem das profundezas do passado. Há a luz de Deus, há a força do incriado, na exteriorização indescritível. Capelinos itinerantes e peregrinos, nessa tarde, nós falamos para a tua alma. Venha a nós o vosso reino, seja nela qual no céu. Bem-vindos ao seminário A Caminho da Luz. Emmanuel inicia essa extraordinária obra falando da formação do orbe. Não aborda a história do ponto de vista do homem terreno ou do historiador, que conta apenas com os restos ou com o que sobraram das civilizações do passado. Não. Narra o benfeitor espiritual a história humana da perspectiva da luz que nunca se apaga, do mundo espiritual, sem solução de continuidade, falando da bondade celeste, da misericórdia que rege os nossos destinos, da bondade de Deus que vela por cada um de nós e nos faz recordar, na sua narrativa, rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Nos lembra o canto do capítulo 1, versículo 1 do livro Gênesis de Moisés, cantado pelo povo hebreu. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. O primeiro versículo do livro Gênesis utiliza o verbo no singular, o verbo hebreu bará, mas coloca Deus no plural. Não El, mas Elohim, deuses. E durante muitos séculos, comentadores sábios e estudiosos se debruçaram sobre esse versículo. Por qual razão o maior hino que se escreveu na terra sobre o monoteísmo, a maior herança deixada sobre a fé no Deus único, começaria o seu texto sagrado falando de Deus no plural? Elohim, deuses, mas com o verbo no singular. Foram precisos muitos séculos até que a psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier e o ensino luminoso de Emmanuel nos esclarecesse que Elohim é, na verdade, a comunidade de espíritos crísticos que dirigem o nosso sistema. Como de resto, cada sistema conta com sua comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. E o verbo bará, sempre traduzido por criar, na verdade significa formar, moldar, modelar,
E é assim que no primeiro capítulo do livro A Caminho da Luz, diz Emmanuel, a respeito de Jesus, governador espiritual do orbe, um dos membros da pleiade de Cristos que rege o nosso sistema, dizendo que ele operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça, sugerindo que a terra, nossa mãe Gaia, seja talvez um grande corpo, cuja alma bondosa e iluminada é o próprio Cristo, que a dirige, que a conduz a caminho da luz. A civilização traz o gravame da origem remotíssima dos áreas, estirpe das escórias planetárias, segregadas no mundo amargo e infame, a árvore genealógica dos párias. Faz-se mister que o cárcere a conclame para a reparação e para o exame dos seus crimes nas quedas milenárias. Foi essa raça podre de miséria que fez nascer na carne deletéria a esperança nos céus inesquecidos, glorificando o instinto e a inteligência, fez da terra o brilho do graal da ciência, mas um mundo de deuses decaídos. Se na narrativa do livro Gênesis o homem é criado no 6º dia, simbolicamente, na formação e desenvolvimento dos povos da terra, nós teremos a contribuição grandiosa de 6 grandes raças. 2 que aqui viviam e 4 que vieram degradadas. Por que o degredo? Por quais razões a sabedoria celeste permite que corações sejam apartados, que entes queridos se separem, que afetos sejam distanciados e que seres que alcançaram um nível surpreendente de evolução espiritual, intelectual, artística, sejam degradados num orbe distante, que ainda engatinhava na fase primitiva? Eis a chaga, eis a cura. Terra, mundo regenerador, mundo de cura, mundo escola, que ensina, que acrisola, que transforma, que educa e que oferece oportunidade para que todos possam quitar as suas consciências com as leis divinas que regem o nosso destino. Abençoada oportunidade, porque mesmo caindo, Deus nunca nos retira a oportunidade de estender a mão. Mesmo os que caem, não estão impedidos de ajudar, e não há ninguém tão inferior que não possa exercer e praticar o bem. Na queda dos capelinos, temos a glorificação dos povos que aqui evoluíam. É através da queda desses 4 grupamentos que a terra vai atingir o grande apogeu que nós vivemos na presente era. E seria importante começarmos pela África. África, tronco portentoso que recebe o enxerto divino. Em seu seio materno, África, mãe dos povos, tua cor
é sol traduzido na pele. Todos nós devemos a esse povo corajoso as bases da formação de todas as etnias do planeta Terra. É nesse tronco vigoroso que Jesus, com o auxílio dos seus grandes espíritos, dos seus grandes colaboradores, fazem as grandes transformações genéticas, operam as grandes mutações e transubstanciações para que nós pudéssemos ter a espécie humana qual temos hoje. Nesse trabalho milenário, paciente, cuidadoso, de um artífice que molda, remolda, funde, mistura, para conseguir o melhor, chegamos nesse tronco, nas nações africanas, o auge de um grande ciclo de desenvolvimento, nação que se organizava em tribos, que se distribuía de forma simples, cultuando os poderes da natureza, vivendo em harmonia com os recursos naturais e ensinando, através da sua força de trabalho, da sua perseverança, da sua coragem, a grande lição dos mansos, dos trabalhadores e dos pacíficos. É com muita gratidão, com muito carinho, que nós nos lembramos desses 6 do primeiro dos povos, o povo africano, legítimo, proprietário e habitante da Mãe Terra. Muito obrigado, África. Mas é na região da Ásia que o segundo povo que aqui se desenvolveu, contando naturalmente todos eles com a colaboração e com a enxertia divina, porque a terra e as nações, as etnias sempre receberam espíritos que ensinaram, que trouxeram tecnologias, conhecimentos, sentimentos, espiritualidade superior, porque a evolução não se faz de baixo para cima. A evolução é sempre uma força que nos atrai para o alto. É sempre um sol que aquece e que atrai. A árvore mais antiga das civilizações terrestres, diz Emmanuel. O mais antigo foco de todos os surtos evolutivos do globo é a China milenária, com o seu espírito valoroso e resignado. E essa é a grande lição do povo chinês, da China milenária: resignação, mansidão, mansuetude, paz, humildade, doação. Eles são, na verdade, o povo a quem Jesus destinou a bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Mas diz Emmanuel, como todos os outros povos da terra, a cristalização das ideias chinesas advém simplesmente desse insulamento voluntário que prejudicou, nas mesmas circunstâncias, o espírito da Índia, apesar da fascinante beleza das suas tradições e dos seus ensinos. A grande chaga chinesa, o insulamento, como a grande chaga africana. A acomodação às suas próprias raízes. É sempre a espiritualidade superior nos conclamando a abrir as portas do coração. Todos anseiam pelo melhor.
Todos anseiam pela paz. Todos anseiam por uma civilização erguida de forma suntuosa. Mas ninguém quer abrir as portas para o outro. Ninguém quer sentar no banquete da confraternização universal. E a China também. Apesar da sua beleza, apesar da riqueza da sua tradição, que já nos seus livros sagrados, no I Ching, trata de essências espirituais que só hoje, com a doutrina espírita, nós temos condições de penetrar. Essa civilização portentosa passa também a carregar uma ferida exposta. Ela também, cada um desses povos com a sua ferida aberta. E a ferida da China é a ferida do insulamento, do egoísmo que se fecha, do egoísmo que quer construir um paraíso dentro dos limites de uma muralha. E o terceiro grupamento, os egípcios traziam consigo uma ciência que a evolução da época não comportava. Uma ciência que a evolução da época não comportava. Os que mais se destacavam na prática do bem e no culto da verdade. O grupo com menor acervo de débitos. Eis aqui o primeiro grupo degradado de Capela. O primeiro, de uma lista de 4, que viriam compor com os 2 povos da terra, os africanos e os asiáticos, as 6 raças, a imensa família humana, que evolui no solo da Mãe Gaia. As pirâmides revelam os mais extraordinários conhecimentos. Encontram-se ali os roteiros futuros da humanidade. Cada medida tem sua expressão simbólica. Talvez pergunte o seu coração: por que então caíram? O que faz um povo que deteve a maior soma de conhecimentos da vida espiritual? Nenhum povo da terra lidou com tanta naturalidade com a morte e com a comunicação com aqueles que já passaram pelos umbrais do túmulo. Nenhum povo tem registro na sua cultura tão intenso da imortalidade e da comunicabilidade dos espíritos. E seguramente foi o povo mais apaixonado pelo céu que a terra já viu. Por que caíram? Qual é a chaga dos egípcios? Diz o benfeitor que nenhuma grandeza espiritual feita sem a construção do sentimento é grandeza legítima. Também os egípcios, com todo o seu esplendor, com toda a soma de conhecimento espiritual, foi relapsa essa civilização na educação do sentimento e permitiu-se desmandos, permitiu-se desvios, porque a verdadeira obra que Deus espera de nós não é uma pirâmide de milhares de toneladas, é um altar erigido dentro do coração. Dentro do coração. Voltaremos a falar sobre isso. Mas aqui veio esse povo, o menos endividado perante a lei, e nós devemos a eles grande soma dos conhecimentos, das ciências psíquicas, da mediunidade, da imortalidade da alma,
a doutrina espírita tem uma dívida irresgatável com o povo egípcio. Diz Emmanuel que a quase totalidade dos espíritos degredados do grupamento egípcio já retornou para a capela, mas que alguns se ofereceram para cooperar com Jesus na educação do homem terreno, já sabedores de todas as armadilhas que nos aguardam no caminho evolutivo. Povo hebreu, talvez a raça mais forte e homogênea vinda de Capela. Fé monoteísta soberana e imorredora, mas vaidosa aristocracia espiritual. Palavras de Emmanuel. O mais crente e o mais necessitado, dada a sua vaidade exclusivista e pretensiosa. A raça mais livre, a mais internacionalista, a mais fraterna entre si. Entre si. Todavia, a mais altiva e exclusivista do mundo. Os livros dos profetas israelitas estão saturados de palavras enigmáticas e simbólicas, constituindo um monumento parcialmente decifrado da ciência secreta dos hebreus. Contudo, e não obstante a sua feição esfingética, é no conjunto um poema de eternas claridades. Seus cânticos de amor e de esperança atravessam as eras com o mesmo sabor indestrutível de crença e de beleza. Esse grupamento vem junto com os egípcios. E se os egípcios deixaram os seus conhecimentos gravados nas pirâmides, os hebreus, por sua vez, nas palavras de Emmanuel, deixaram grafados nas palavras do Velho Testamento as suas pirâmides, não feitas de pedras, pirâmides feitas de palavras, pirâmides feitas de símbolos, desafiando o pensamento, desafiando o raciocínio comum e exigindo de nós extrema sensibilidade a símbolos, a metáforas, a parábolas, para poder penetrar nos segredos do monoteísmo hebreu. Qual a chaga do povo hebreu? A mesma de todos os outros. A mesma. Todos querem um paraíso. Todos querem um mundo de claridade. O problema é que todos só querem isso para si mesmos. Só querem construir para o seu grupamento. E a chaga do povo hebreu, a chaga exposta. Diz Emmanuel, o povo mais endividado perante a lei divina do grupamento de Capela é aquele que veio com a maior soma de débitos. E quando pensamos nisso, não é difícil entender por que Jesus nasceu entre os hebreus. Porque ele mesmo diria, eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Queira Deus, não sejamos nós, os religiosos do século 21, portadores dessa chaga mortífera, que é o exclusivismo, a prepotência, o orgulho. Porque essa evolução estimula o aprimoramento das nossas faculdades. Se o Cristo espera de nós dignidade espiritual, Ele sempre derrama lágrimas quando nós nos fechamos na vaidade, no orgulho
no exclusivismo e passamos a menosprezar os mais ignorantes ou aqueles que não são capazes ainda de enxergar os ângulos que nós já podemos ver. Jesus nos livre, sobretudo nós espíritas, da chaga do exclusivismo religioso. As organizações hindus são de origem anterior à própria civilização egípcia e antecederam de muito os grupamentos israelitas. Esse grupamento, que abrigou também os arianos, é talvez o povo mais espiritualizado, conhecedores de eras remotíssimas da lei da reencarnação, conhecem os corpos espirituais, conhecem as técnicas de cura, as técnicas de respiração, as técnicas de meditação, berço das filosofias de todas as ciências da terra. Por que caíram? Por que caíram? Elevado grau de desenvolvimento nas ciências do espírito, diz Emmanuel, mas fortes raízes de uma vaidade poderosa. Cristalização do orgulho religioso. Em contato com os povos primitivos que aqui estavam, herdeiros de uma ciência e de um patrimônio espiritual gigantesco, os hindus preferiram escravizar do que educar. Preferiram separar do que confraternizar-se. E embora tenham construído uma civilização e uma tradição, onde todos os povos da terra beberam quando tiveram sede de espiritualidade, é na Índia milenária que nós vamos presenciar um dos fenômenos sociais mais tristes, que é a divisão entre árias e párias. Uma separação social truculenta, que até mesmo a alma grandiosa de um Gandhi teve muita dificuldade em remover. Sempre a mesma chaga, sempre a mesma chaga. Sempre o egoísmo, sempre o orgulho, sempre o exclusivismo, sempre a ânsia de dominar, sempre a ânsia de submeter o semelhante. Sempre essa ferida impedindo o trabalho regenerador do Cristo. Mas é nos arianos que nós vamos encontrar as histórias mais belas, as epopeias mais encantadoras, mas as tragédias que abalaram todo o planeta. Esse povo que se misturou com a Índia, mas que depois saiu peregrinando sem rumo e sem destino, formando todas as nações europeias e influenciando todo o planeta Terra com a sua inteligência, com a sua capacidade de trabalho, de construção, com seu senso estético, com seu senso artístico. É esse um povo perdido. Na sua maioria, diz o benfeitor, espíritos revoltados com as condições do seu degredo, pouco afeitos aos mistérios religiosos, ânsia de conquistar um novo paraíso. É o grito do revoltado: se eu perdi o paraíso, construirei outro na terra. Bastou que inaugurasse na terra o senso de propriedade para que o germe
da separatividade e do ciúme, da ambição e do egoísmo, lhes destruísse os esforços benfazejos. Foram eles que trataram de cercar, de estabelecer propriedades imobiliárias. O senso de propriedade, o senso de domínio. E inauguraram na terra as mais terríveis disputas, as guerras mais sanguinolentas. Todavia, Cristo sabia valorizar a atividade dos arianos, que se era a mais revoltada contra os desígnios do alto, era também a única que confraternizava com o selvagem. Se misturaram. Reuniram, ainda que fosse para dominar, mas se misturaram. Construíram palácios, aquedutos, trouxeram toda a sua tecnologia, todo o seu senso prático, mas traz uma chaga invisível. Porque se todos os outros povos trazem chagas e feridas abertas, a ferida do ariano é uma ferida interna. É uma chaga fechada. Uma chaga difícil de ser vista. Por quê? Porque a ferida do ariano é um coração enrijecido. É um coração de gelo, insensível. Ele não quer sentir para não sentir dor. Ele não quer ter saudades para não cair em pranto. Ele não quer se entregar, porque ele sabe que se uma brecha de luz entrar no seu sentimento, o ariano sabe, se ele se permitir uma fresta de sentimento, uma nuvem de angústia vai invadir a sua alma. Uma angústia milenar. Uma saudade impossível de descrever. Saudade de capela. Saudade dos amores que ficaram. A característica desse grupamento é a revolta, a disputa, a vontade de guerrear com o próprio Criador, de erguer na terra construções mais magnificentes do que a obra divina. Mas é para o coração dos arianos que Jesus sempre destinou missionários. Ele mesmo, em pessoa. Quando se tratou de trazer a lição do amor, fez questão de vir pessoalmente. Porque amor não é algo que se traduz em palavras. Amor é força que irradia. E o que mais o ariano precisa é de um coração amoroso que o envolva. Os tormentos que a terra atravessa, a corrida armamentista, os desmandos do poder e da economia, todas as atrocidades que nós assistimos dia após dia, são no fundo herança, sobretudo dos arianos, que em se reunindo com as feridas dos outros povos, instauraram na terra um regime de egoísmo e de orgulho tão grande, que tem sido difícil as lições mais singelas de espiritualidade e de amor penetrarem no coração dos que vivem na terra. Nós nos acostumamos ao clima da disputa.
nós nos acostumamos ao clima da vaidade. O estado de guerra tornou-se um estado natural. Nós nos tornamos agressivos e dominadores por natureza. Por natureza. Triste tarefa. Triste débito. E a soma desses povos, o entrelaçamento dessas 6 culturas, cada uma com as suas virtudes, cada qual com seus defeitos, conformaram as sociedades, estabeleceram um padrão de vida na terra, que representa um desafio enorme para os prepostos de Jesus. O sino plange em terna suavidade no ambiente balsâmico da igreja. Alta de Souza, Parnaso de Alentum. Noite igual não haverá nesse mundo, e o céu não brilhará outra vez igual. Dia de festa, sideral, anjos cantando, é Natal, nasceu Cristo, o Mestre irmão, para mostrar que no coração há um lugar para todo irmão, sem cor, sem raça, sem distinção. Te damos graças, ó Mestre irmão, por nascer entre nós a cada dia que vem, junto com o sol, trazendo paz e esperança de ver outra noite igual. Holy night, never will man see the sky so bright. We'll never see anything alive. It's time to celebrate. Holy night, angels keep singing. Christmas night, we now have Jesus, and He has come. He'll show the way to Him.
every sunrise that comes each and every day to bring us peace and the hope we can see one more Christmas. Mas a carta viva desce, e no mapa da virtude a terra resplandece. Venha a ela o vosso reino, será nela qual no céu. Noite sem igual. Realmente, a vinda de Jesus ao orbe terreno marcou o maior acontecimento da evolução do orbe. Durante muito tempo eu cheguei a imaginar o que faria, qual a razão, qual acontecimento, qual fato seria capaz de deslocar um governador espiritual do orbe, um espírito crístico, que já era um Cristo há 4,5 bilhões de anos atrás, que esculpiu a terra. O que faria um ser dessa magnitude pisar na terra? Por qual razão um ser tão superior se sujeitaria às limitações e à sombra da carne? Por quê? Seria possível apequenar-se tanto? Ele, acostumado a frequentar assembleias de Cristos, acostumado a dialogar com pares e resolver questões que dizem respeito à evolução do sistema solar, de um momento para o outro, conversar com Judas, que trazia a negação no coração, a traição, a ânsia de poder, conversar com Pedro, de ânimo exaltado, de temperamento variável, suportar a ignorância, a vaidade, a prepotência. Por quê? Mas é no livro Boa Nova que o próprio Cristo vai explicar a João Evangelista. Ele diz assim: cada criatura traz em si a centelha divina. Muitos, João, erguem a muralha da negação. Mas eu te digo, todos os redutos de sombra cairão um dia, e a luz do Criador brilhará em cada um de nós. Não é por outra razão que eu disse: vós sois deuses. Sabia Jesus que o Criador também se manifesta em cada um de nós, e que Deus não é encontrado apenas na magnificência celeste. Deus é encontrado também
em você. Ainda que você esteja vivendo os momentos mais tenebrosos de queda, de desespero, de aflição, de negação, de egoísmo, de maldade, Deus mora e se manifesta em você e por você. Nós encontramos Deus em toda a sua criação excelsa. A lição de Jesus, meus amigos, permanece incompreendida, não obstante 20 séculos que se passaram sobre a sua vinda. Por uma razão muito simples. Jesus contrariou todas as expectativas humanas. Todas. Os hebreus esperavam nele a figura de um guerreiro nacionalista, alguém cioso dos interesses extremistas do povo de Israel, alguém que estivesse disposto a levantar espadas e a matar sob o pretexto da independência. Ansiavam pela guerra do ódio, pela guerra do exclusivismo. Mas não era a expectativa diferente a dos romanos. Também os romanos, acostumados com a dominação, acostumados com a expoliação, acostumados com a exploração. Romanos que ergueram uma sociedade com base nos seus generais guerreiros. E que não se assustem, todos eles hoje, na sua maioria, quase todos, estão no sistema financeiro do mundo. E continuam promovendo as guerras de exploração e continuam mantendo as massas na ignorância para satisfazer os seus caprichos. Porque vai dizer Emmanuel, mudam os cenários. Onde a civilização persa? Onde? Onde a Babilônia antiga? Onde? A suntuosa Assíria? Me digam, por favor, onde estão os Césares do Império Romano? A Grécia? Todos os impérios passaram. Porque todos erguidos para sustentarem as chagas dos 6 povos. Sempre a mesma história. Sempre o mesmo desejo de aparecer, de destacar-se. Sempre o mesmo desejo de dominar. Sempre o mesmo desejo de construir a felicidade nas bases do infortúnio do semelhante. Mas não vem Jesus como um guerreiro, não. Também não vem como um general. Alguns esperavam um revolucionário, mas Jesus não tem nenhum compromisso com a revolução. O seu compromisso é com a evolução. É diferente. É muito diferente. Não houve revolta, não houve guerra, não se sobrepôs nunca, jamais humilhou um discípulo, jamais humilhou qualquer pessoa que tenha se aproximado dele, não obstante a sua grandeza celeste. Ele que poderia, do alto da sua virtude, desprezar aquela mulher surpreendida em adultério, preferiu acolhê-la como uma irmã e exercer o papel educativo do verdadeiro amor. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. No momento em que os próprios apóstolos discutiam qual deles era o maior,
Imagine, ao lado de Jesus e os apóstolos numa disputa política para elegerem qual seria o coordenador dos apóstolos. Qual era o maior? Jesus, então, cinge a toalha nos lombos, como faziam os servos, pega um cântaro d'água e começa a lavar os pés de cada apóstolo, como se fosse um escravo da época. E ainda deixa a lição inconfundível: aquele que quiser ser o maior, que seja o servo de todos, porque o maior é sempre aquele que mais serve. Lição diferente. Muitos intelectuais abrem o Evangelho. Eu às vezes recebo e-mail, contatos, e as pessoas ficam ansiosas de descobrir no Evangelho teorias espetaculares. Alguns chegam a dizer: mas esse ensino que está no Evangelho está nas tradições da Índia milenária. Essas lições estão também na cultura da China milenária. Os babilônios já diziam isso. Vaidade das vaidades. Porque o Evangelho não é dizer coisas novas. O Evangelho é exemplificar verdades antigas. Exemplificar verdades antigas. Porque é muita pretensão da nossa parte querer criar algo original depois que Deus criou o universo. Nós nunca seremos originais. Porque o relativo não pode ultrapassar o absoluto. O poder absoluto da vida é Deus. Ele é a perfeição absoluta de todo o sempre. Nós podemos e devemos ficar muito felizes quando formos capazes de refletir a grandeza divina. Por isso dizia Jesus: não sou eu quem faz, é o Pai que obra por mim. Jesus nunca exigiu títulos de originalidade. Nunca contou vantagem. Agora vou ensinar para vocês algo que nunca ninguém falou. A lição de Jesus é lição mais sutil. Muito mais sutil. E o Evangelho é o maior desafio posto à humanidade até hoje na sua trajetória evolutiva. É o maior desafio. Porque se você apresenta um desafio a qualquer um desses 6 povos, quero que você construa um monumento de 500 andares, o homem será capaz de erguer. Se você esconder um tesouro a centenas e centenas de metros de profundidade, o homem será capaz de encontrá-lo. Todos os desafios físicos, intelectuais, artísticos, filosóficos, científicos, a humanidade tem vencido um por um. Os seres que encarnam nesse planeta são dotados de uma inteligência, dotados de uma sofisticação típica
de planetas mais avançados. Mas Emmanuel vai dizer no livro A Caminho da Luz: infelizmente, o homem da Terra é ainda a inteligência bestializada. Besta no sentido de animal, de instinto. Porque nós ficamos estarrecidos quando constatamos que os maiores criminosos do planeta Terra nunca são penalizados pela justiça humana. Nunca. Porque sempre carregam com eles um séquito de intelectuais que os protegem. No tráfico de entorpecentes, nós temos as maiores inteligências da área da química, na política, no direito, favorecendo o tráfico. E a indústria mais lucrativa do planeta Terra é a indústria bélica. Armas tão sofisticadas, construídas por engenheiros cuja inteligência nos humilham. Pessoas formadas em universidades que são mantidas com o dinheiro dos tributos que nós pagamos. As nossas universidades do mundo formam os grandes intelectuais que estão construindo e que movimentam a indústria bélica do século XX. E toda vez que os estoques dessas indústrias estão cheios, os políticos do mundo encontram uma nova guerra para despejar as suas armas em cima de mulheres, crianças e anciãos, porque as armas de alta precisão nunca caem em alvos militares. É a inteligência bestializada. É o homem gênio que se comporta como um cão feroz. 1000 vezes segurar uma víbora do que lidar com inteligências desse nível espiritual. Até onde nós iremos? Por isso, quando falamos de evangelho, muitos riem. Quando falamos de evangelização dos corações, mesmo no movimento espírita, muitos abaixam a cabeça e dão um sorriso irônico. Dão um sorriso irônico. Porque gostariam de ouvir espetáculos de intelecto. Gostariam de presenciar malabarismos da palavra ou da inteligência. Mas a lição de Jesus é lição singela. Tão singela que nós não aprendemos até hoje. A lição de Jesus é o domínio sobre si mesmo. Porque você pode dominar multidões. O domínio mais difícil é o domínio de si mesmo, das suas paixões, o domínio da sua ânsia de vaidade, da sua ânsia de poder, da sua ânsia de egoísmo. É tão difícil controlar esses sentimentos. É tão difícil silenciar quando alguém te ofende, te magoa, te humilha. É tão difícil perdoar quando alguém te fere. É tão difícil confiar quando Deus nos desagrada.
É tão difícil aceitar o abandono das pessoas que nós mais amamos, porque isso exige um contato permanente com os sentimentos. E Jesus é o educador dos sentimentos. O propósito de Jesus é, antes de mais nada, formosura interna. Formosura interna. E não há beleza interior sem o perfume do Evangelho. Ora, diz Lucas, no capítulo 1 do seu Evangelho, que Jesus pregava o Evangelho de Deus. Porque o Evangelho não é de Jesus. O Evangelho é, no dizer de Allan Kardec, o código moral universal. Então nós poderíamos dizer nesse ambiente de seminário, de A Caminho da Luz, porque esse livro abre a nossa mente, nos dá a oportunidade de adotar uma perspectiva cósmica universal. Se você pudesse visitar hoje uma estrela distante, uma constelação diferente, um desses orbes que giram na criação infinita, seria capaz de constatar que o mesmo código moral que vigora na Terra, vigora em todos os orbes do universo. Só há um Evangelho, mas há muitos Cristos. Muitos Cristos. Porque os Cristos são palavra, são verbo. O Cristo é a verbalização do Evangelho, mas não se engane. Eu não estou falando de palavras articuladas. Quando João Evangelista, Francisco de Assis, o mesmo Espírito, diz no seu Evangelho, e o verbo se fez carne, ele não está falando de um verbo de palavra. Ele está falando, como na letra da música, de uma carta viva. Porque qual vaidade nos cegou a ponto de imaginarmos que Deus escreve em papiros, em pergaminhos e em papel? Qual audácia humana justifica imaginar que Deus vai se utilizar dos nossos instrumentos mesquinhos para se manifestar? Deus, dependendo de imprensa, dependendo de um pedaço de papiro, para poder ensinar suas leis aos seus filhos? Não. Deus manda cartas vivas. Cartas vivas. Por isso, eu adoro a questão do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Onde está escrito o Evangelho de Deus? Você pode dar o nome que você quiser. Onde? Na consciência. A consciência é o livro de Deus. Não se engane. A Bíblia Sagrada não está nas suas mãos, está dentro de você. É a tua consciência. O verdadeiro Evangelho já foi escrito no dia que você foi criado. Jesus veio mostrar para as sementes o que é ser uma árvore. Veio mostrar para nós que somos potenciais, que somos projetos.
vem mostrar para todos nós que somos apenas esperança. O que é concretizar os potenciais divinos que dormem em nós. Por isso o trabalho de Jesus não é um trabalho de multidão. Ele nunca precisou de exército. Ele nunca precisou de um areópago. Porque ele sabia que bastava acender uma luz no coração, que ele abrasaria a terra. Abrasaria a terra. Porque depois que o governador espiritual do orbe, e nunca ninguém na humanidade havia aceitado tamanho sacrifício, depois que ele deixou-se crucificar, depois que ele deixou a nossa violência e a nossa ignorância levá-lo ao martírio, as almas que amam o bem e a virtude não conseguiram mais ficar em silêncio. E César teve muito trabalho. Teve que trazer muitos leões. Porque os cristãos entravam cantando e não temiam a boca dos leões. Temiam. Porque, como diz os nossos amigos aqui do Paraná, o medo é justificável, a covardia nunca. Temiam, mas enfrentavam. E foram precisas muitas tochas para queimar os cristãos. E foi precisa muita maldade e muita violência. Até que a violência humana cansou-se de trucidar aqueles espíritos. Porque chega uma hora que a própria força se cansa. A única força incansável é a força do amor. Daí o comando de Jesus: Pedro, embainha a tua espada. Guarda a tua espada. O evangelho não combina com a espada. O evangelho não combina com luta. O verdadeiro cristão é servidor. É servidor. Por uma razão muito simples. Talvez a lição mais profunda que Jesus espera que um dia nós todos aprendamos é a lição de que, mesmo sendo o Criador excelso da criação infinita, Deus sempre se esconde e sempre serve. Quem serve mais? Há quanto tempo você trabalha no bem? Faça as contas. Compara com Deus. Há quanto tempo você ama? Pergunta para Deus. Há quanto tempo Ele ama? Há quanto tempo Ele sustenta a criação? E nem por isso Ele exige palcos para se exibir. Deus opera em silêncio e não concorre com a vaidade das criaturas. Opera em silêncio e não concorre com a vaidade das criaturas. Ao conviverem com Jesus, aqueles homens experimentaram a carta viva do Evangelho. A lição viva
e inconfundível do amor. Uma força imponderável. Imponderável. Incapaz de agredir. Incapaz de ferir. Mas que tem transformado um coração por vez. Um coração por vez. Esse é o Evangelho. Por essa razão, embora Jesus esteja oferecendo a cura para todas as chagas dos 6 povos, nós ainda permanecemos mergulhados nos antigos vícios que nos prendem à terra. O velho egoísmo e o velho orgulho. Na verdade, depois de todo o esplendor da ciência secreta dos egípcios, depois do monumento deixado pelos sábios hindus, depois de toda a sabedoria da China milenária, depois do monoteísmo incomparável do povo hebreu, das lições de coragem e de perseverança do povo africano, precisamos de novos conhecimentos? Não. Se não quisermos o degredo, precisamos do Evangelho no coração. Precisamos quebrar as barreiras. E o Espiritismo, o verdadeiro Espiritismo, é aquele que resgata dos escombros o cristianismo puro. É por isso o Consolador prometido por Jesus, o cristianismo redivivo. Sim. Os tempos do Consolador. A permissão de Deus para que nos manifestássemos ostensivamente entre os agrupamentos dos nossos irmãos encarnados chegou justamente a seu tempo, quando o espírito humano despido das vestes da puberdade, com juízo amadurecido para assimilar algo da verdade, tateava entre vacilações e incertezas estabelecidas pela investigação da ciência, sem conseguir adaptar-se ao demasiado simbolismo das ideias religiosas, latentes na alma humana desde os tempos primevos dos trogloditas. Justamente na época requerida, consoante as profecias do Divino Mestre, derramou-se da sua luz sobre toda a carne. E os emissários do alto, segundo suas possibilidades e os méritos individuais, têm auxiliado a ascensão dos conhecimentos humanos para os planos elevados da espiritualidade.
os tempos dessa história, em todos os fatos da nossa história, vemos o Cristo operante. Desde as eras primárias da civilização, a ideia de um poder superior interferindo nas questões mundanas vem guiando o homem através dos seus caminhos. E a religião sempre constituiu o maior fator da moral social, se bem que apresentasse a divindade à semelhança do homem em seus ensinamentos esotéricos. Poderosa, alto do totem, dá-me tuas asas, me ensina a voar. Cruzar os horizontes, vencer montes e mares. Luz do saber pela virtude de amar. O cristianismo inaugurando um novo ciclo de progresso espiritual, renovou as concepções de Deus no seio das ideias religiosas. Todavia, após a sua propagação, várias foram as interpretações escriturísticas, dando aso a que as facções sectaristas tentassem isoladamente ser suas únicas representantes. Esqueceram de que a providência divina é amor. Mas, como o progresso não conhece obstáculos, os artigos de fé equivaleram-se a estagnações isoladas. A ciência desvendou ao espírito humano as perspectivas inconcebíveis do infinito. O telescópio descortinou a grandeza do universo e os novos conhecimentos cosmogônicos demandaram uma outra visão do Criador. Desvendando paulatinamente as sublimes grandiosidades da natureza invisível, a natureza embriagou-se de tão lindos mistérios e estabeleceu um caminho positivo para encontrar Deus. É que a divindade das religiões vigentes eram deformadas pelos seus atributos exclusivamente humanos. Foi quando o Espiritismo fez surgir a grandeza dos seus ensinamentos, direcionando-se não só ao coração, mas também ao raciocínio. O céu descerrou um fragmento do seu mistério, e a voz dos espaços se fez ouvir.
nebulosa implodir. Pólenes de luz florirão o céu, cosmo, jardim. E foi assim que a religião da verdade surgiu na Terra no momento oportuno. As igrejas estagnadas encontravam-se no obsoletismo e as conquistas científicas não coadunavam com o espírito dogmático. E o espiritismo, com suas lições verdadeiras, alargou infinitamente a perspectiva da vida universal. Primavera de estrelas, mundos quais borboletas cortejaram astros reis. Há céus inumeráveis mundos onde a vida palpita numa eterna mocidade. Todos se encadeiam, se abraçam, vivificados pela luz, imagem real da alma divina presente em toda parte. A carne é uma vestimenta temporária, organizada segundo a vibração espiritual. E é essa mesma vibração que esclarece todos os enigmas da matéria. Alma animal animou, vida viveu, acasalou, amor teceu. Gerou vida, regerou vida, de amor, homem viveu, regenerou. Nós viveremos eternamente, através do infinito. E a dúvida sobre a imortalidade expõe nossos deveres de solidariedade para com todos os seres em nosso caminho. É por essa razão que a doutrina espiritista é uma síntese gloriosa da fraternidade e do amor. E o seu grande objeto é esclarecer a inteligência humana. Pelo trabalho perseverante, o homem conhecerá todas as leis que lhe presidem o destino. Terceira hora é paz na terra, sabedoria e amor. O homem já se fez senhor, todo véu se descortina, ressurgindo em cada espírito a vida da vida de Deus e para Deus o amor vencerá. O quê? Ah, sim. Os templos do Consolador. O quê? Ah, sim. Os templos do Consolador. Os templos do Consolador. Ah, sim. Saturada de treva, angústia e pena, a civilização que se condena suicida-se num báratro profundo, porque na luz dos círculos da terra, nos turbilhões fatídicos da guerra, ainda é Caim
que impera sobre o mundo. Ainda é Caim que impera sobre o mundo. Caim, onde está teu irmão? Caim, onde está teu irmão? O clamor do seu sangue chega até mim da terra. Porventura sou eu o guardador do meu irmão? Ainda é Caim que impera. A ânsia dos seres humanos pela guerra, pelo ódio, pela separação, pelo exclusivismo, pelo fanatismo, a ânsia por formar grupos excludentes, a ânsia por separar-se, mas, sobretudo, a ânsia por ferir, acumulou para os filhos da terra tão pesada sombra de nuvem de crimes, de maldade, de beligerância, que a transição se avizinha. Nosso coração pergunta ansioso: ainda haverá tempo do homem terreno aprender pelo amor? Ainda haverá tempo de aprender pelo amor? Ou será necessário que a providência divina envie à terra o cajado da dor para conduzir os seus filhos rebeldes e transviados aos bancos de escola, aos bancos primários, para que enfim os seres humanos sejam alfabetizados nas lições singelas da fraternidade, da paz, da tolerância e do perdão? Não sabemos. Nesse momento angustioso, em que as trevas da meia-noite se aproximam do orbe terreno, não sabemos o que nos aguarda. Apenas temos a certeza de que os débitos escabrosos adquiridos ao longo de milênios, que o desprezo voluntário que todos nós votamos às lições de amor do Evangelho de Jesus, são bem um presságio de que talvez a terra precise ser mergulhada no batismo da dor, a fim de ressurgir luminosa e assumir o caminho glorioso que Jesus prepara para ela. Não sabemos. Guardemos o nosso coração. Os tempos de transição já se fazem presentes. De posse da abençoada doutrina espírita, do Consolador prometido, que tudo nos esclarece, sabemos que nenhum filho de Deus derrama uma lágrima sequer, se a justiça divina que preside os nossos destinos não o permitir. A dor é sempre o resultado da arrogância, da prepotência dos filhos transviados, ou aquela professora serena que ensina e que traz as lições que não fomos capazes de aprender com a ternura. Por que não? Por que desprezamos tanto a ternura, o afeto? Por que desprezamos tanto a cooperação,
a fraternidade? Por que viramos as costas quando Jesus tinha nas mãos apenas bondade para nos oferecer? Por que o nosso coração viciou-se no estado de guerra? Guerra no casamento, guerra no trânsito, guerra nas famílias, guerra nas instituições, guerra nas empresas, guerra entre as empresas, guerra na sociedade, guerra entre os países, guerra entre as religiões que se dizem portadoras da mensagem de Deus. Infelizmente, a abominação mais desoladora invadiu os altares. E mesmo os ambientes religiosos se povoaram de ódio, de dissensão. Mesmo os ambientes religiosos têm sido palco da disputa, da maldade, da hipocrisia, da mentira. O que poderemos esperar da providência divina? Pois dizia Paulo, Deus corrige a todo aquele que ama e açoita a todo aquele que recebe por filho. Se nós aspiramos o amor de Deus e a filiação divina, devemos esperar a correção e o açoite, não na qualidade de vara, mas o açoite que vem das circunstâncias, das expiações, das provas, do sofrimento. Estamos mergulhados numa expectação profunda. Não sabemos o que nos aguarda, mas assistimos desolados às maiores potências econômicas desse planeta se preparando para a guerra. Economias que não mais se sustentam, porque baseadas na exploração do semelhante. O que deveremos aguardar? Será que seremos capazes de fazer em tão pouco tempo o que o Cristo esperou que fizéssemos em 2000 anos? São perguntas que cada um de nós deverá responder na intimidade do próprio coração. Mas, depois da transição, uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa: para a frente, caminhai, o amor é a luz que se alcança, tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. Para o infinito marchai. Estamos a caminho da luz. Jesus espera por nós. Todas as nossas quedas, todos os nossos enganos, são experiências. Experiências dolorosas, por certo, mas experiências que acabam por enriquecer a nossa alma e por amadurecer o nosso espírito. Porque, irmãos, acreditai, a maldade é uma infantilidade, talvez a maior criancice dos seres humanos. E o poder das armas, o poder dominador, são fogos de artifício. Há uma luz soberana e inextinguível que ilumina todos nós e que determina
para a frente, marchai. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ante o silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás então a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus, em luz de redenção, a caminho da luz. As memórias que perdi e que desejo relembrar são como sonhos perdidos no tempo. Que soam na lembrança como vidas não vividas, como estradas que guardam meus passos.
Toi